que eu quero compartilhar com você está lá em Lucas, capítulo 17, verso 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Amém? A Bíblia diz assim: indo ele a Jerusalém, Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Aleluias. 16. E caiu aos pés de Jesus, e com o rosto em terra dava-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou, versículo 17: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aleluias. Eu quero orar com você antes dessa palavra. O som tá bom, Max? Quero orar com você antes dessa palavra. E eu também queria te pedir que você orasse por mim. Você que está em casa, você que está aqui, que juntos possamos criar um ambiente de liberdade para o Espírito de Deus poder operar no nosso meio. Amém? Amém, igreja? Então ore por mim em nome de Jesus. Feche seus olhos. Amigo Jesus, obrigado pelo privilégio de pregar a tua palavra. Doce Espírito Santo, obrigado pela comunhão que é estabelecida em nós, nessa maravilhosa graça estabelecida no Monte Caveira sobre a humanidade. Pai da eternidade, somos extremamente gratos a tudo aquilo que o Senhor planejou para nós antes mesmo da fundação do mundo. Estamos aqui rendidos diante da tua santidade, com os corações dispostos a ouvir a tua palavra e obedecer os seus preceitos. Entendemos que não é sobre nós, entendemos que não é para a nossa glória, mas sobre ti e para a glória eterna do teu reino. Estamos dispostos e disponíveis a viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Então, Pai, nessa palavra hoje, fale aos nossos corações, que o teu Espírito ministre aos nossos corações, que toda mente cauterizada caia por terra em nome de Jesus, que a tua palavra venha direto de confronto às nossas vidas, mudando a nossa direção, mudando o nosso destino e trazendo o seu propósito. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, você que nos assiste nesse dia, o Espírito de Deus, ele tem falado fortemente ao meu coração nesse trecho das Escrituras. Aqui a Bíblia diz no versículo 11 que Jesus ia para Jerusalém e ele passava entre Samaria, entre algumas cidades samaritanas e Galiléia. E Jesus entra em uma aldeia. E nós conhecemos essa passagem, a cura dos 10 leprosos, como uma palavra liberada por Jesus. E quando Jesus entra nessa aldeia, a Bíblia diz que 10 leprosos clamam a Jesus, clamam por cura,
clamam por restauração. Estudando um pouco, eu descobri qual era a distância a qual esses homens clamaram a Jesus. Uma distância de 100 passos. Essa era a lei daqueles dias, que um leproso ele poderia ficar a 100 passos de um homem são. E agora, para que vocês entendessem essa distância, para que vocês entendessem o problema que esses homens viviam nesses dias, que esses leprosos viviam nesses dias, a lepra nos dias de Jesus era uma doença incurável, muito e altamente transmissível. Quando o homem aparecia no corpo dele uma mancha, de qualquer espécie que fosse a mancha, esse homem precisava se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote pedia que ele se retirasse por alguns dias. E novamente esse sacerdote, depois desses dias, ele avaliava aquela mancha. E se fosse detectado que era lepra, se fosse constatado que aquele homem era um homem leproso, ele era retirado do meio social, ele era arrancado da sua família, ele era arrancado dos seus negócios, do seu emprego, ele perdia tudo que ele tinha, absolutamente tudo que ele tinha era arrancado dele. E a distância que ele poderia chegar da sua família era de 100 passos, aproximadamente 100 metros. Esses homens, esses leprosos, quando eles clamam a Jesus pela cura, eu quero aqui deixar isso bem ressaltado para você. Quando ele clama a Jesus pela cura, ele estava clamando a Jesus a restituição de tudo aquilo que eles haviam perdido. E eu quero aqui trazer para vocês, ou tentar expressar um pouco do sentimento desses homens. Imagina você condenado à morte em uma doença que não havia cura. E não só condenado à morte, agora, segundo uma lei dos homens, você é obrigado a se retirar da sua casa, da sua família, do meio da sua parentela, ficar longe dos seus pais, ficar longe dos seus filhos. Imagina a dor que esses homens sentiam interiormente. Imagina o nível de rejeição que esses homens sentiam. Imagina o clamor. Eu quero que você agora imagine como esses homens clamaram a Jesus. Eu posso imaginar, eu posso ouvir, eu posso sentir o desespero que esses homens gritavam a 100 passos para Jesus. Eles gritavam: olha, a religião não resolveu o meu problema. Olha, a política não resolveu o meu problema. Olha, o mundo que eu vivo não me aceita como eu sou, porque eu tenho um problema. Para vocês entenderem a dor que esses homens sentiam, quando o sacerdote classificava eles como leprosos, no meio da religião naqueles dias era clara a afirmação que eles faziam: esse homem é um amaldiçoado por Deus. Ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Igreja, aquele homem imediatamente era rotulado pela religião. Esses 10 homens, todos os leprosos. Havia uma cidade fora da cidade para os leprosos. Igreja, se um leproso fosse pego a menos de 100 passos de uma pessoa sã, ele era apedrejado até a morte. Igreja, era isso que a religião daqueles dias tinha para os leprosos: rejeição, abandono, retirada de tudo aquilo que eles tinham. Era isso que naqueles dias os políticos daqueles dias, a sociedade daqueles dias tinha para os leprosos. Fala o que, pastor? Nada, a não ser
uma sentença de morte, acaso descumprisse as leis e as regras, de estar a 100 passos daqueles que eles amavam. Mas esses homens escutam a fama de Jesus. Aleluias. Quem pode dizer glória a Deus? Esses homens escutam aquilo que Jesus estava fazendo sobre a terra. Esses homens agora ouvem falar do Deus encarnado que andava sobre a terra naqueles dias. E a 100 passos de Jesus, eles fazem um clamor: Jesus, cura-nos, restitui, dá a nós aquilo que os homens não podem nos dar. E a Bíblia diz que Jesus libera uma palavra. Sabe qual foi a palavra que Jesus liberou? Vai até o sacerdote. Sabe qual é a palavra? Vai até aqueles que não têm a solução para o seu problema, que você será curado, para que isso sirva de testemunho. Eu vou traduzir para você a resposta de Jesus. Para você que vive dias difíceis, para você que os homens já declararam uma sentença para você, uma sentença de morte, uma sentença de amaldiçoado, e que para você não há mais solução, e que a única coisa que eles querem de você é distância. Eu tenho uma palavra para você: se você clamar, se você clamar, se você clamar, o mesmo Jesus que curou esses leprosos, Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E Ele tem uma palavra para você, que é de cura, que é de vida, que é de restauração. Quando Jesus dá uma ordem a esses homens, Ele está dizendo assim: olha, aquilo que os homens não conseguem resolver, aquilo que para os homens é impossível, é o ambiente, Max, mais maravilhoso que Jesus gosta de operar. Aquilo que não há mais solução para os homens, aquilo que é loucura para os homens, para Deus é o ambiente a qual Ele gosta, que Ele é apaixonado de manifestar a sua glória. Porque aonde é impossível para os homens, é possível a Deus. E a glória de Deus não é compartilhada com ninguém, a não ser com o Deus do impossível. Aleluias, 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 aleluias. Clame a Jesus, clame a Jesus. Eu não estou aqui dizendo de religião, eu não estou aqui dizendo de igrejas, eu não estou aqui dizendo de sistemas de homens, eu estou dizendo aqui de Jesus, o Filho de Deus. Clame a Ele nesses dias, porque Ele quer se revelar a você. Ele quer te dar. Igreja, sabe qual é a única coisa que você precisa? Se você está num lugar de impossibilidades, sabe qual é a única coisa que você precisa? Fala, qual, pastor? De uma palavra de Jesus. Jesus libera a palavra. Jesus manda eles irem ao sacerdote. E a Bíblia diz que imediatamente eles vão ao sacerdote. E antes que eles cheguem lá, a Bíblia diz que eles olham para eles e uns para os outros e se veem totalmente curados. Eles se veem totalmente restaurados. Imediatamente. Igreja, quando eles olham uns para os outros e começam a ver a sua restauração, a sua cura daquela doença, o que você acha que eles começaram a pensar e a lembrar? Eu vou te ajudar. Eu imagino um falando para o outro: eu vou abraçar o meu filho. Tem 5 anos que eu não o abraço. Eu vou ver a minha esposa, tem 2 anos que eu não a toco. Eu vou comer a comida da minha mãe, tem 3 anos que eu não sinto o sabor, porque a lepra já tinha tomado conta da minha língua. Eu começo a imaginar as lágrimas correndo pelos olhos deles, e eles correndo
desesperado ao sacerdote. E por que ao sacerdote, pastor? Porque o mesmo sacerdote que tinha condenado eles, o mesmo sacerdote que tinha arrancado tudo deles, era o mesmo sacerdote que precisava fazer uma avaliação no seu corpo físico para ver se a lepra havia sido curada. Levíticos 14 e 15. Se alguém for curado da lepra, vá até o sacerdote vai olhar, vai te pedir para ficar uns dias separado, vai te avaliar novamente, e se você for restaurado, você vai rapar todos os pelos do seu corpo, e vai ser restituído tudo aquilo que foi arrancado de você. Por isso que Jesus manda eles aos sacerdotes, e eu imagino todos eles correndo. Igreja, quem de nós não correria ao sacerdote? Quem de nós não correríamos para sermos reintegrados e recebermos tudo aquilo que um dia perdemos? Eu tenho 5 filhas, e eu fiquei imaginando eu perdendo o contato com as minhas filhas por conta dessa doença, e eu fiquei me colocando no lugar de um leproso desse. Imagina o desespero que esses homens sentiam. Igreja, mas aqui no versículo 15, algo me impressionou. Um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Caiu, versículo 16, caiu aos pés de Jesus, e com o rosto em terra dava graças. E este era samaritano. Igreja, para que você entenda um pouco sobre esse versículo 15 e sobre esse versículo 16, eu quero falar desse adjetivo que a palavra de Deus pelo Espírito deixou aqui para esse homem. Ele era um leproso, amaldiçoado, que tinha perdido tudo por conta das leis e da doença que ele tinha. Mas além de ser um leproso, um amaldiçoado, ele também era um samaritano. Sabe o que significa ser um samaritano? Para um judeu, para os 9 leprosos que estavam com ele, significa ser endemoniado. Aquele homem, aquele samaritano leproso, era para os olhos dos homens o pior de todos aqueles leprosos. Eu acredito que no meio daqueles homens que estavam no fundo do poço, ele era tirado para nada. Ele era excluído no meio dos excluídos. Ele era rejeitado no meio dos rejeitados. Quem já se sentiu assim, igreja? Mas sim, esse homem faz algo que me impressiona, e que impressionou Jesus profundamente, e que o Espírito deixou aqui para nós, para nos ensinar algo profundo. Igreja, quando esse homem, olha aqui para mim, quando esse homem se vê curado, enquanto os 9 leprosos lembraram das suas famílias e correram para os seus e para aquilo que eles tinham perdido, esse samaritano, esse homem rejeitado, esse homem tido como endemoniado, ele não faz isso, igreja, mas ele para e vai até Jesus para dar glórias e graças àquele que era digno. A Bíblia diz que ele se joga aos pés de Jesus e o adora. Sabe o que esse homem estava fazendo, Vilmar? Ele estava fazendo exatamente o que Jesus falou, dando glória a Deus. Quando ele se vê curado, ele não quer imediatamente ser restaurado as coisas visíveis. Ele está dizendo assim: olha, eu entendi quem me curou, eu entendi quem Ele é, eu entendi que Ele é o Deus vivo encarnado. Eu não posso ir lá agora para o sacerdote me ver e ser restaurado ao meio social. Eu preciso adorá-lo, porque Ele está acima de todas as coisas. Isso impressiona tanto Jesus, que Jesus falou assim: olha, não foi 10 que eu curei? Aonde estão os outros 9?
E aí Jesus continua dizendo assim: não houve quem voltasse a dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Entenda algo, igreja: só existe uma maneira de dar glória a Deus. Fala, como, pastor? Quando eu rejeito as coisas dessa terra, quando eu não coloco nada entre eu e Deus, quando eu abro mão de tudo para adorá-lo e coloco Ele acima de todas as coisas da minha vida. Jesus mesmo diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente e me siga. Que aquele que não abrir mão de pai, mãe, esposa, filhos, bens, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus e o Espírito de Deus estavam deixando essa palavra aqui para nos ensinar o que é dar glória a Deus. E sabe o que eu vejo nos nossos dias? Eu vejo os nossos dias como aqueles 9 leprosos judeus. O que significa, pastor? Uma igreja que foi restaurada por Jesus fisicamente, uma igreja que prosperou no Senhor nessa vida, uma igreja que se enriqueceu, uma igreja que ficou bonita, que tomou forma, que ficou vistosa aos olhos dos homens, como aqueles 9 leprosos. Mas uma igreja que se prendeu ao sistema e parou de dar glória a Deus. Uma igreja apaixonada pelo ouro e pela prata, mas perdeu toda a paixão por Jesus. Mas sabe o que Jesus vai fazer nesses dias? Ele vai levantar samaritanos leprosos, endemoniados, rejeitados, homens que não há mais esperança. Ele vai curar, restaurar, e quando esses perceberem a restauração, eles abrirão mão de tudo e vão dar glória e adorar o Rei da Glória. O Senhor está levantando uma geração dessa maneira nesses dias, porque olha, quem está me entendendo, igreja? Olha o versículo 19. Ah, como eu amo Jesus. Então lhe disse, Jesus diz: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Igreja, como esse versículo 19 é profundo, como esse versículo 19 tem profundidade e largura. Eu quase posso dizer isso, como pode até soar um absurdo, mas esse versículo 19 é quase todo o evangelho de Cristo. Vai, a tua fé te salvou. Aqueles 9 leprosos que foram restaurados, que foram curados e que foram devolvidos ao seu ambiente social, eles adquiriram tudo para essa vida e para os 100 anos, ou 50, ou 30 que ainda restavam para eles. Mas esse samaritano, que foi restaurado fisicamente e que colocou Deus acima de todas as coisas, que abriu mão da restauração da sua família por alguns instantes, esse homem, ele recebeu muito mais que qualquer daqueles homens, daqueles outros 9 leprosos poderiam receber. Ele foi salvo pela fé. Sabe o que isso significa, igreja? Que aquele homem ia usufruir de tudo aquilo que Deus tinha para ele nessa vida. Porque Jesus, antes, Max, de falar que ele havia sido salvo, Jesus falou: vai. Sabe o que isso significa? Quando eu abro mão de tudo, quando eu renuncio às coisas, eu recebo a eternidade em glória com Deus e tudo aquilo que eu preciso para viver nesse tempo aqui que se chama hoje. Esse homem foi também restaurado a sua família, mas pelo sacerdócio verdadeiro, o sacerdócio de Jesus, que nos ensina assim: busque o meu reino acima de todas as coisas, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Igreja, você que está em casa e você que está aqui, diga para o seu irmão assim: sabe por que Jesus quer que você renuncie? Fale para ele:
porque Ele não aceita nada entre você e Ele. E depois que você fala assim, e depois que você renunciar, falei, depois que você renunciar, tudo Ele vai te dar de novo. Quem pode dizer aleluia? Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Era isso que esse samaritano entendeu. Ele entendeu. E nós hoje estamos aqui entendendo o que é dar glória a Deus. Dar glória a Deus não é falar glória a Deus. Dar glória a Deus é abrir mão de tudo nessa vida para estar aos pés dEle, adorando Ele por aquilo que Ele é. Você pode estar em casa dizendo assim, não, eu dou glória a Deus. Deus está acima de tudo na minha vida. Deus é a minha prioridade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus é a sua prioridade, você passa o dia todo e todos os dias colocando Ele como sua prioridade nos seus pensamentos e nas suas ações. Se Deus é a sua prioridade, é meditar na palavra dEle que é importante para você. Se Deus é a sua prioridade, é ter comunhão com o doce Espírito Santo que habita dentro de você, que é importante para você. Se Deus é a sua prioridade, é os perdidos e amar incondicionalmente as pessoas, que é a sua prioridade. Vivemos num tempo de ilusão, aonde dizemos as coisas, mas fazemos outras. Estamos como aqueles 9 leprosos que foram curados e restaurados, mas distantes da salvação pela fé em Cristo Jesus. O governo do seu Senhor não está sobre você, igreja. Sabe o que significa dar glória a Deus, como aquele samaritano deu? Fala o que, pastor? Entregar o governo da minha vida a Ele. Aquele samaritano, quando rejeita ir direto ao sacerdote e ir a Jesus, ele estava assim, olha, eu recuso a religião que me excluiu, que me abandonou e que arrancou tudo de mim. E eu decido por estar aos seus pés, Jesus. Então, por favor, saia desse lugar de ilusão. Se arrependa. Pegue o seu celular agora e ore e olhe quanto tempo você fica no Instagram e no Facebook. Olhe quanto tempo você perde com coisas terrenas, transitórias e passageiras. Olha para aquilo que você tem falado. Se na sua boca saem palavras graciosas, o seu coração está cheio de graça e o Senhor é a sua prioridade e a Ele você dá glórias. Mas se a sua boca está cheia de desgraça, você está como aqueles 9 leprosos, restaurados, mas cheio de desgraça por dentro e esperando o fogo do inferno para consumir você eternamente. Aqueles 9 leprosos aparentemente tiveram tudo restituído. Eles só não tiveram uma coisa: passar a eternidade em glória com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Só existe uma maneira disso acontecer. Fala, como, pastor? Quando eu decidir dar a glória que Ele merece. Fala, qual é a glória que Jesus merece? Fala, qual, pastor? Toda. Esse leproso deu toda a glória a Jesus. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Quando Jesus de fato é glorificado na sua vida, você manifesta Ele nas suas ações e nas suas reações. O que é isso, pastor? Quando eu sou ferido na face, eu dou glória a Deus, oferecendo a outra face, dizendo, não há nada entre mim e o meu Salvador. Quando eu não consigo
manifestar Ele nas minhas ações. Eu não justifico os meus erros, mas reconheço o meu pecado e sou aceito e curado por Ele, que é poderoso para me salvar e me perdoar. Quem está me entendendo, igreja? Eu vou te contar um segredo duro de ouvir. Você que está me assistindo, preste atenção nisso. A glória que Jesus recebe, a glória que Ele aceita de você, é a que você entrega a Ele espontaneamente, por livre vontade. Os 10 foram curados, mas só um voltou para dar glória. Ele não exige de você que o glorifique. Você sabia disso? Mas eu vou te contar um segredo. O diabo, Satanás, não é assim. Quando você não dá glória a Deus, quando você não dá livremente a glória àquele que merece a sua glória, aquele que de fato te curou, sabe o que o diabo faz? Ele vem e te obriga a glorificar o nome dele, e ainda ri daqueles que se dizem cristãos. Porque existe hoje uma igreja como aqueles 9 leprosos, dizendo que são da parte de Deus, mas quando eles levam um tapa na face, eles glorificam o diabo, revidando, pagando mal com mal. Existe uma igreja como aqueles 9 leprosos nos nossos dias, quando ela diz que é da parte de Deus, mas a sua vida está entrelaçada ao pecado, à pornografia e à mentira. Você está entendendo? Deus espera que você o glorifique. Ele nunca vai exigir isso de você. Ele vai até te curar, Ele vai até dar as coisas que você um dia perdeu. Mas se você não decidir por Ele, Ele fica no mesmo lugar te esperando, para que você viva toda a glória que Ele tem para você, igreja. Sabe o que aquele samaritano fez? Marcos, quando ele deu a glória a Jesus, sabe o que Jesus deu para ele? Jesus deu assim, ó, vai, tudo vai ser restaurado. E além de tudo ser restaurado, samaritano, endemoniado, rejeitado pela religião, você agora vai ser salvo. Sabe o que é isso? Toda a glória que era minha antes da fundação do mundo, agora eu estou despejando sobre você, samaritano. Quando você dá a glória a Deus, sabe o que Ele faz? O que Jesus fez? Ele te dá uma vida gloriosa nessa terra que você jamais merecia, e ainda te dá a glória que Ele tem para você eternamente. Quem está entendendo isso, igreja? Jesus, Ele é o nosso modelo. Jesus é a expressão exata da vontade de Deus. E Jesus nos ensinou a como dar a glória a Deus nos evangelhos. Mas nós estamos tão perdidos nos nossos dias, que parece que esses versículos que nós vamos ler agora não existem na palavra de Deus. Parece que o que eu vou ler agora, a igreja abre mão, ela arranca esse versículo para que ela viva uma vida abraçando a glória dos homens. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em João capítulo 12, versículo 23. João capítulo 12, versículo 23. Nós vamos ler do 23 ao 33, para nós encerrarmos essa palavra e entendermos que tudo aquilo que foi ministrado aqui foi dito também por Jesus claramente nas Escrituras. Olha o que diz a Bíblia em João 12, 23. Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Versículo 25: quem ama a sua vida perderá,
mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardará para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Versículo 27. Agora o meu coração está angustiado. O que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, olha o que Jesus está dizendo no versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros diziam: é um anjo que lhe falou. Disse-lhe Jesus: não veio esta voz por causa de mim, mas por causa de vós. Agora é o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Versículo 32 e 33. Eu, porém, Jesus dizendo: eu, porém, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Versículo 33. Ele dizia isso para mostrar que tipo de morte ia morrer. Pastor, o que é isso? Jesus fala no versículo 23, o nosso exemplo, o nosso modelo, diz assim: eu vou ser glorificado. Quando Jesus diz isso, automaticamente a mente humana e a mente dos discípulos, a sua mente, quando você ouve assim: vou ser glorificado, você ouve, você imagina assim: eu vou ser exaltado por Deus, os homens vão me adorar, os homens vão me servir. Aí Jesus continua no 24, ele diz assim: ó, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Ele começa a ensinar os homens como é glorificar a Deus, porque somente quando eu glorifico a Deus, eu sou glorificado verdadeiramente. E aí ele começa a dizer assim: olha, se você não morrer, você vai ficar só. Aí ele continua ensinando. Versículo 25: aquele que ama a sua... Eu vou traduzir já o versículo. Aquele que ama a sua vida nesse mundo jamais vai morrer, jamais vai glorificar a Deus, e jamais será glorificado por Ele. Quem está entendendo, igreja? Aí Jesus continua. Ele deixa claro, ele fala assim: olha, se você não perder, no versículo 25 ainda, se você não perder tudo, se você não odiar a sua vida nessa vida, você não vai glorificar ao Senhor. Aí ele continua, versículo 26: aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Igreja, o que Jesus estava falando? Ele estava assim: olha, eu estou me preparando e está chegando a minha hora. Eu vou me entregar por todos os homens, eu vou glorificar o Pai. Versículo 33, ele dizia isso para dizer que tipo de morte ele teria. Ele estava dizendo aqui no versículo 26: se você se diz o meu servo, se você se diz meu seguidor, se você se diz que acredita em mim, você deve andar aonde eu estou indo, aonde o meu coração, versículo 27, está se angustiando. Mas foi para essa hora que eu vim, para morrer, ser humilhado, ser pisado, ser cuspado por todos. E aí Jesus diz no 28: Pai, glorifica o teu nome. Sabe o que Jesus estava falando, igreja? Que na cruz do Calvário ele glorificou a Deus. O que é isso, pastor?
Na cruz do Calvário, ele fez a vontade de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus não só abriu mão de toda a sua majestade para estar entre os homens, mas agora na cruz do Calvário, ele foi obediente até morte, morte de cruz. Ele se esvaziou por completo. Ele fez como aquele samaritano. Ele abriu mão de toda a sua glória para glorificar o Pai da eternidade. E quando Jesus abriu mão de toda a sua glória e glorificou o Pai morrendo naquela cruz, ele desceu às profundezas e subiu aos céus e foi coroado com toda a glória e majestade nas alturas. Como aquele samaritano, Jesus está aqui nos ensinando. Você que diz que Jesus é o seu servo, o seu Senhor, você que diz que é servo dele, você deve andar aonde ele andou. Aonde ele andou? No lugar de renúncia, no lugar de abrir mão de tudo, no lugar chamado Monte Caveira, pregado e crucificado. Porque aquele que quiser vir após mim, glorificando o Pai, deve tomar a sua cruz diariamente e morrer. Quem está entendendo isso, igreja? Só assim seremos honrados verdadeiramente pelo Pai. Foi isso que Jesus disse. O meu servo deve andar aonde eu ando, e o meu Pai o honrará. Igreja, Jesus não está falando, não existe honra nessa vida comparado à glória que nos espera após essa vida. O problema da nossa igreja nos nossos dias é que ela está como os 9 leprosos. Quando fala de glória, ela já se estabelece em uma glória terrena e temporal, visível e transitória. Por isso que Paulo diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, que a cruz é loucura para os que perecem. E por isso que para aqueles que creem, ela é poder de Deus para a salvação. Porque quando a cruz significa o lugar mais alto de renúncia que nós podemos chegar. E quando nós alcançarmos esse lugar, como aquele samaritano alcançou, quando nós abrimos, igreja, só existe uma maneira de glorificar Jesus nos nossos dias: abrindo mão do sistema ritualístico que se estabeleceu, como aquele samaritano abriu, e correndo, rasgando as suas vestes, abrindo mão de tudo e se prostrando e adorando a Jesus. Jesus está atrás de uma geração de povo, de um povo que de verdade vai adorá-lo e glorificá-lo. Não se iluda. Se você não se arrepender, não tem problema. Ele vai levantar os dele, porque se não levantar, até as pedras clamarão. Pastor, por que nos perdemos? Porque limitamos a nossa visão. Nos confundimos porque tiramos os olhos do Cristo ressurreto. Nos perdemos porque Jesus, para muitos, está dentro daquela caverna que ele foi sepultado. Nos entretemos com coisas, nos apegamos ao ouro, nos entretemos com prazeres tão fúteis e transitórios comparado ao toque glorioso dele em nós. Só existe uma maneira da igreja ressuscitar: é abrindo mão de tudo, se prostrando aos pés de Jesus e recebendo a glória que verdadeiramente Jesus tem para ela antes da fundação do mundo. Só que
Deus está num lugar de ampla visão. Deus está num lugar eterno. Ele não consegue negociar com uma igreja que está apegada a este mundo. Ele não consegue. Ele sofre sentado em seu trono. Ele agonia sentado em seu trono, porque ele entregou tudo aquilo que havia de verdade, de precioso para ele, o seu filho, para ter essa igreja. Mas ele não pode negociar com uma igreja tão apegada às coisas deste mundo. Ele precisa respeitar você. Ele precisa ser Ele, o Deus que respeita o seu livre-arbítrio. Ele precisa respeitar você trocar a glória de estar com Ele por estar no Netflix. Ele precisa respeitar a glória de estar com Ele em você correndo atrás de ouro e prata e de coisas. Mas se hoje essa palavra falou com você de alguma maneira, se você não está aí na sua casa pensando que eu sou um maluco, não tem problema também. Mas se essa palavra falou com você de alguma maneira, e você entende que Jesus tem feito grandes coisas na sua vida, e você tem negligenciado de dar a glória que Ele merece, você tem negado a sua cruz todas as vezes que ela te alcança, todas as vezes que o Espírito te leva ao Monte Caveira, para que você morra por aqueles que têm feito mal a você, você não abre mão das coisas deste mundo. E a partir de hoje, você entendeu a palavra, o Espírito falou o seu coração, e você quer se arrepender. Você quer rasgar o seu coração, rasgar as suas vestes, dizer quem você é, um homem que roubou a glória de Deus. Eu tenho um segredo maravilhoso para te contar. Ele, mesmo assim, continua te esperando. Mesmo assim, eu fico imaginando Ele de olhos fechados, imaginando o dia que você entrará de novo naquele lugar a qual vocês viveram coisas extraordinárias, e Ele poderá derramar de toda a glória verdadeira que Ele tem para você sobre você. Nós mudamos. Esse foi o princípio mais maravilhoso que eu aprendi com Deus. Eu e você mudamos, nos corrompemos, nos desviamos, nos apaixonamos por outras coisas, mas Ele jamais muda. Ele jamais perde o foco. Ele jamais deixa de ser misericordioso, compassivo e cheio de amor para com você. O objetivo e o sonho dele continua sendo o mesmo: uma igreja que não o glorifica. E o desejo dele é que ela se arrependa, volte a Ele e receba toda a glória que Ele tem para ela. Vá, conquiste tudo aquilo que eu tenho para você neste mundo e viva comigo eternamente. Se essa palavra falou com você em algum lugar, no lugar que você estiver, eu quero te convidar a ficar de pé. Na verdade, hoje eu quero te convidar a ajoelhar aonde você estiver, como aquele leproso fez com Jesus. Eu quero te convidar a que você comece a orar, comece a dizer para Ele as suas debilidades, as suas fraquezas. Não sou eu que vou tocar em você, nem que vou orar para que Ele toque, mas vai ser a posição do seu coração diante dele. Amigo Jesus, Rei da glória, Senhor dos céus e da terra, nós se prostramos como igreja, Jesus. Nós pedimos perdão, Jesus. Sabemos que o Senhor sempre nos perdoa e que o Senhor não resiste a um coração arrependido.
temos recusado em te dar a glória, temos se apegado ao sistema, temos se apegado ao dinheiro, Pai. Estamos apegados aos prazeres dessa vida, Pai. Mas como eu sempre te digo, Jesus, a solução para nós continua sendo a mesma: o Senhor, a sua presença, o seu toque, a sua majestade, a sua glória. Nós clamamos a Ti, Pai. Nos perdoa, Pai. Estaremos dispostos a renunciar tudo quantas vezes for preciso. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Jesus. Queremos ver a Tua glória. Queremos ver a eternidade, Pai. Mude o nosso entendimento, Jesus. Que a igreja, que eu nesses dias me apaixone pela minha cruz. Que nesses dias sejamos como os apóstolos, quando foram açoitados e voltaram alegres para o meio dos seus, dizendo: nós hoje fomos dignos de sofrer por Jesus. Jesus, eu não sei aonde nós nos perdemos, eu não sei aonde nos confundimos, mas nós estamos aqui arrependidos. Nós estamos aqui clamando a Ti como aqueles leprosos, Pai. Às vezes um pouco distantes, mas com o coração desesperados. Ei, nos perdoe, Jesus. Nos restaure. Nos restaure, Jesus.